falar um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que é um tema relevante para a maioria, né, das pessoas e principalmente para nós que estamos no serviço público. Eu acho que hoje é um desafio muito grande, né? A minha proposta aqui realmente é que a gente possa fazer uma avaliação juntos aqui. Eu vou trazer para vocês um pouquinho da minha experiência, porque hoje tudo que a gente fala sobre essa parte do uso dos dados, da extração dos dados, né, está voltado para uma tomada de decisão, para a definição de políticas públicas. Então, é uma responsabilidade muito grande o resultado do uso e da forma como nós trabalhamos com esses dados, né? Tem que ser de forma inteligente. E quem sou eu? Né? Por que eu estou aqui? Hoje eu sou servidora pública do Distrito Federal, estou completando esse ano 20 anos na Polícia Civil como agente de polícia. Eu já tinha uma experiência no mercado de tecnologia, sou da área de TI quando eu entrei na polícia, então eu fui diretamente para o departamento de inteligência, para a área de tecnologia. Iniciei com desenvolvimento de sistemas, ou seja, trabalhando com coleta de dados, trabalhando com a estruturação de dados, com banco de dados. Isso há 20 anos atrás, né? Muitos aqui, como a gente pode ver, acho que não eram nem nascidos, né? Hoje é difícil olhar para mim e falar isso, eu brinco, mas eu não imaginei de verdade que estaria, né, hoje com a possibilidade de conversar um pouquinho sobre o resultado daquilo que eu comecei lá atrás, com a coleta e com a preocupação que já existia antes, a qualidade daqueles dados que a gente estava estruturando, aqueles formulários, pequenos resultados de dashboards e planilhas que a gente começava a fazer análises estatísticas ali. Por que a gente preparava um sistema para ele coletar melhor um dado, qual que era a razão daquilo? E eu lembro que eu já tinha muito essa preocupação. Eu trabalhei no SERPRO antes de entrar na polícia, né, trabalhei com alguma parte de uns sistemas da Receita Federal. Então, quando eu entrei na instituição, eu já tinha um olhar um pouco crítico do modelo em que a gente coletava aquelas informações, o porquê daquela forma, se aquilo estava bem estruturado, por que você colocava um formulário ali com uma repetição tão grande de dados que muitas vezes eram óbvios. E hoje eu consigo entender um pouquinho, né, da razão disso. A qualidade dessa base de dados, dessa estrutura de dados, ela tem um peso muito grande quando você vai começar a extrair inteligência desse dado, né? E hoje nós passamos por um desafio muito grande. Deixa eu só... Acho que todo local, né, pode perceber que hoje nós vivemos aqui afogados, né? Nós, gestores públicos, nós temos uma quantidade de dados à nossa disposição que realmente é infinita. Dentro da instituição, eu posso dizer que hoje, se eu tenho dentro de um dos meus sistemas, que é um sistema básico de coleta de registros de ocorrência, nós entramos ali uma média de 1.500 a 1.600 ocorrências por dia. Se você pensar o tamanho que é uma estrutura de um formulário desse, que é a atividade mais básica, a quantidade de dados, de atributos que nós coletamos ali, assim, são informações, são dados de todas as formas. E não estão organizados, muitas vezes eles estão de forma ali só para que você consiga fazer uma extração para futuramente, dependendo do tipo de negócio, você fazer uma análise de vínculo ou não. Então, se eu falo na média de 1.500 ocorrências por dia, eu não me lembro mais normalmente quantos de atributos que a gente tem em cada estrutura dessa. Mas cada ocorrência dessa, se ela for gerar um procedimento, uma série de outros documentos que vão sendo derivados daquilo ali, e depois procedimentos que vão para a justiça. Então, isso é o tempo inteiro você gerando dado, isso sendo armazenado em uma estrutura que ela tem uma preparação para N negócios, né? Você tem uma distribuição muito grande ali dos negócios que vão consumir desses dados. E qual que é o nosso desafio? Né, o nosso principal desafio é transformar essa avalanche em inteligência, em decisões que são decisões estratégicas. E hoje a gente começa a perceber que o fato de você vir conectando soluções
né, diretamente nesses dados que já estavam ali armazenados. Simplesmente a gente corre o risco de ter certos resultados ali que, se a gente não tem um olhar muito atento para a qualidade dessas informações, se eu não faço uma análise crítica, humanizada, eu corro um risco de gerar, né, e de tomar decisões que podem ser enviesadas, o que a gente fala muitas vezes, né? E eu comparo muito, a gente hoje recebeu, que a gente vem, a IA, ela veio como se fosse a salvação de tudo. Eu não sei se dentro da instituição de vocês, ou dentro, mas chegou para nós a percepção seguinte, que chegou a IA, vai resolver todos os meus problemas. Eu tenho um emaranhado de dados ali, não tenho capacidade humana para fazer a extração de tudo aquilo que eu preciso, mas está simples. Eu tenho uma ferramenta de IA, eu conecto ali, eu vou resolver todos os meus problemas. Mas será que realmente é a salvação? Né? Ou a gente corre o risco de estar aí com uma caixinha de Pandora? E engraçado, eu fui até, quando surgiu esse termo sobre a questão de ser salvação ou Pandora, eu fui analisar para entender um pouquinho do contexto de Pandora, né? E eu não sou muito assim, ligada a essas questões desses contos mais filosóficos, nem nada, mas eu achei interessante a história do que você olhar, o que veio dentro, né? A gente fala da história aí, de que acho que foi Proteus, não sei, alguma coisa, eu, como diz, não sou muito relacionada, eu gostei da estrutura, mas que foi dada à humanidade a revelação aí, né, de um poder, o poder de fogo, e que veio para a humanidade a possibilidade de ter o domínio, né, e de informações, e o domínio de um contexto em geral, e Zeus ficou muito bravo com essa possibilidade, criou Pandora, que era uma mulher sedutora, irresistível, mas junto com isso deu uma caixa, um jarro, e a única questão, a única condição era que nunca se abrisse essa caixa. E a gente quase não é curioso, né, que dentro dessa caixa, quando você abre, você tem uma série de mazelas, né, de dores, e aí o que a gente pensa? Bom, Pandora criou a caixa, Pandora criou as mazelas? Não, simplesmente ao abrir a caixa, ela revelou. E aí essa associação, muito bom, a inteligência artificial, ela criou esses vieses, a inteligência artificial, ela trouxe toda essa problemática que hoje a gente consegue perceber em algumas situações, em algumas entregas, né? Ou ela simplesmente nos deu a percepção do problema, ela nos mostrou aquilo que estava ali escondidinho dentro daquela caixa. Então, o que eu queria chamá-los aqui hoje é para que a gente pudesse refletir um pouco sobre essa questão. Como que a inteligência artificial, ela veio com essa promessa de resolução, de entrega rápida, né? Mas será que realmente ela é o perigo? Ela é uma verdadeira caixa de Pandora? Mas, de outro lado, a gente tem que avaliar o quanto que ela oferece de potencial, de produtividade, de entrega, é algo inquestionável, né? E nós que estamos dentro do serviço público, especialmente com recursos muito limitados, a gente sabe que a capacidade de desenvolvimento, né, depende muito do fator humano, a pessoa, o desenvolvimento, o investimento também para que ela possa ampliar ali, né, os seus conhecimentos para explorar inovações que tem no mercado. Muitas vezes você não pode esperar que a própria instituição te entregue alguma coisa ou te capacite. Então, essa necessidade urgente de cada um de ir para o mercado, de conhecer, e as pessoas têm uma necessidade muito grande, quando elas começam a conhecer, a necessidade do acesso para efetivar suas entregas. E aí começa, não, me dá o acesso a essa base, ou eu fiz uma aplicação, eu tenho. Então, a gente começa a perceber o quanto o uso também dessas soluções, elas amplificam, né, os preconceitos e violam os direitos e riscos. Mas, como eu pontuei anteriormente, será que ela gerou esses problemas, esses vícios? A IA, ela simplesmente potencializa
a sua visibilidade de algo que está ali escondido dentro da sua estrutura, né? Então, a gente tem a percepção da necessidade existente em trabalhar urgentemente com a qualidade desses dados, com essa base estruturada para que você consiga fazer o melhor uso e ter melhor resultado, né, com a utilização dessas ferramentas. E hoje a gente vive no meio de um caos, né? Por que um caos? Eu estou num boom de um conjunto de soluções, mas e as regras? Aonde estão essas regras? Aonde estão essas políticas? Né? São uma série de projetos. Hoje, eu estava conversando com um colega mais cedo, e a onda aí do vibe code, do desenvolvimento, assim, a inteligência artificial ainda trouxe, empoderou todo mundo, né? Hoje, todo mundo que quiser desenvolve uma solução, todo mundo que quiser, né? Em um dia, ele faz todo um projeto, aí ele só chega, normalmente, para o chefe da infra ou para a área de tecnologia, fala, me dá uma máquina virtual que eu quero hospedar minha aplicação aqui, e ela vai resolver todos os problemas da instituição. E aí você fica naquela celeuma, né? Naquela situação. Poxa, se eu não disponibilizo o recurso, é uma entrega, um potencial que está claramente, já foi vendido para a gestão. Então, normalmente, quando eles chegam na equipe de TI para disponibilizar o recurso, aquela venda, todo aquele resultado já foi apresentado. E, assim, eu não critico, porque o que a gente... Hoje eu estou como diretora de tecnologia, e o que a gente gostaria muito é de ter essa capacidade de entrega com esse mesmo time. Só que a gente tem aquela questão da segurança, que eu preciso garantir em um ambiente, eu preciso garantir que eu não esteja abrindo um leque de vulnerabilidades relacionadas, né, a essa disponibilização. Eu preciso ter certeza, ou minimamente o conhecimento, de quem está autorizado a acessar aquelas informações. Não basta que eu libere um acesso, ou que eu abra, né, uma conexão, uma disponibilização de um dado, sem entender quais são as regras aplicadas àquilo. Quando você tem esses silos das áreas negociais, que normalmente elas trabalham com a visão única ali dentro do seu problema, dentro do seu escopo, é de se entender que ela não vai ter uma preocupação de que vulnerabilidade ela vai gerar, se ela disponibilizar, né, se aquele dado é sensível ou não. Então, não é preocupação daquela área entender isso. Agora, será que a instituição ela apresentou para aquelas áreas, ela se posicionou de quais são as regras, né, quais são os dados? Será que um dia ela já olhou para dentro da sua estrutura de dados, de tudo aquilo que ela já coletou ou coleta diariamente, de como aqueles dados estão classificados ou se não estão, como eles devem ser usados ou por quem eles devem ser usados? Então, quando a gente fala nessa questão do velho oeste da IA, é muito relacionado àquela corrida, assim mesmo, né, você quer entregar, você quer proteger a estrutura, você não tem uma regulamentação, cada um se baseia dentro daquela sua necessidade de entrega, da sua necessidade de acesso. E quem que vai garantir essa ética? Quem que vai garantir a questão dos resultados, das decisões que são tomadas com base no consumo daqueles dados que provavelmente, e na maioria das vezes, não foram saneados, não tem uma política, né, realizada? Porque se a gente perceber o tempo que foi desse boom da disponibilização dessas ferramentas para agora, não deu tempo dentro do time. A gente sabe que a iniciativa privada ela tem um tempo de execução ali muito menor. E no serviço público, esse período entre você ter a percepção do mercado, você e você conseguir efetivamente fazer as contratações que são necessárias, fazer as capacitações que são necessárias, o tempo é muito diferente, né? E é o que eu falei, o resultado ele é cada vez
demandado de forma mais emergente, mais urgente. Então, as preocupações, aquelas decisões que elas estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas dentro de dados já consolidados, né? Você faz uma combinação ali de coletas, os vínculos, o saneamento disso foi realizado previamente. Então, aquela decisão, mesmo que eu faça uma análise posterior ali, né, meus dados estatísticos, aquela decisão eu posso considerá-la segura pelo simples uso de uma ferramenta de IA. Então, é o que a gente chama para reflexão. O que eu preciso fazer hoje para trabalhar com a proteção desses dados e garantir a minha entrega efetiva de resultado? Infelizmente, eu não tenho essa resposta, tá, gente? Eu não vou gerar expectativa em ninguém, mas é só para a gente refletir junto aí. Eu gostaria muito. E, como eu voltei, a gente tem, né, o medo da paralisia. Ao mesmo tempo que você traz as preocupações, a necessidade de você olhar para aquela estrutura, existe o receio da responsabilização institucional, a burocracia, as discussões, né, sem ação prática. A gente tem o custo da inação, que é como eu falei, se você não possibilita a utilização, se você não possibilita o acesso, que a instituição, que ela consuma dessas tecnologias que o mercado disponibiliza, esse tempo de inação, ele também traz um reflexo, uma consequência muito grande. E o serviço público, ele tem por obrigação de prestar a melhor qualidade para o cidadão, né? Eu me coloco muito nessa posição. Como servidora pública, eu tenho uma responsabilidade de entrega para o cidadão tão efetiva quanto aquela que ele receberia na iniciativa privada, né? O meu compromisso como servidora é nesse sentido. Então, eu entendo que a gente precisa achar o meio termo, né, de garantir a qualidade dessa estrutura, desses dados, mas acompanhar esse ritmo de desenvolvimento tecnológico, né? Como uma frase que a gente costuma olhar muito lá, principalmente dentro da divisão que eu estou trabalhando hoje, que é o custo da inação é maior que o risco da inovação responsável. Então, quando as pessoas chegam, poxa, eu estou com essa solução, eu preciso. A gente precisa, porque a equipe de segurança, ela sempre vem, não pode, é um risco, é vulnerabilidade, tem que esperar, tem que analisar. E aí, esse tempo, né, ele tem um impacto muito grande. E quando a gente fala na questão de saúde, de segurança, você pode gerar consequências muito graves se você não possibilitar esses investimentos tecnológicos, né? E aqui, novamente, a questão dos riscos, né? Como a gente tinha pontuado anteriormente, aquele medo, você sempre tem ali a responsabilidade de uma reputação, um nome. E eu trago muito, eu falo, poxa, que credibilidade é que você normalmente tem como uma instituição ali de segurança que está destinada a fazer uma apuração, uma defesa, se você automaticamente, você é vítima de uma situação, de um vazamento, né, de um uso de um algoritmo ali que perde a credibilidade. Então, o nome, a reputação da instituição, ela é algo muito valiosa hoje. No serviço público, a gente não fala muito na questão de ter ali um ganho, né, a questão da receita, mas ela está muito relacionada à sua credibilidade diante do cidadão, a sua capacidade de entrega e o crédito que você tem naquilo que você faz.
Então, a gente tem que ter essa preocupação do resultados. E a maioria das políticas públicas, elas são desenvolvidas com base em dados, né? Você trabalha com o que o passado te trouxe para que você construa os projetos para o futuro. E esses dados que estão registrados, eles precisam ter uma garantia de que eles foram bem saneados, bem avaliados, eles têm classificação, eles têm critério de uso. Sistemas vulneráveis a ataques cibernéticos autônomos são ameaças reais à soberania dos dados. Outra questão que a gente tem muita percepção de acessos a dados sem autorização. Hoje, o que a gente percebe muito são questão de vazamento de credenciais, né? A maior parte, porque a gente tem uma sistemática na parte de hardware muito forte, né? Você tem ali já o costume de investimento em hardware e tudo, mas e a parte relacionada ao usuário, né? Ao entendimento do usuário, se aquele dado é um dado que pode ser disponibilizado, se ele pode ser consumido dentro daquela solução que ele quer entregar, né? Então, a vulnerabilidade, muitas vezes, ela é criada por desconhecimento, né? E outro risco institucional, eu já tinha mencionado aqui, é a questão da confiança, né? Que é o cidadão, está muito relacionado à reputação. A confiança, ela está diretamente vinculada à reputação da instituição. Então, se o cidadão ele não entendeu, você tem os dados dele, não tem um critério de utilização, como é que ele vai confiar nas demais decisões do Estado? E aí nós ficamos entre o Código e a Constituição, né? A tecnologia ela deve servir à justiça e não o contrário. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E vem aquele questionamento, né? Um dilema. Como que eu vou equilibrar isso? Ela deve ser uma forma de ferramenta, é um ferramental, né? Tem que ser um facilitador e nunca, como nós pontuamos quando eu pontuei anteriormente, ser um impeditivo para o crescimento. Então, eu tenho que ajustar para que a tecnologia ela seja utilizada, sim. Eu preciso ter definições muito claras dentro da instituição de responsabilidades, né? Eu preciso saber como que eu vou dar o retorno para o cidadão num caso de situações em que eu precise explicar alguma decisão e eu preciso olhar para dentro de casa. Eu tenho a capacidade para isso. Se vier um questionamento, eu sei explicar por que aquela decisão, por que o resultado daquele processo, daquela automação é aquele. Eu tenho essa capacidade, porque isso é direito do cidadão, a transparência. A auditoria, eu tenho a capacidade de auditar esses sistemas que estão sendo disponibilizados, né? Então, é onde a gente vem para necessidade urgente de implantação de modelos de governança dentro das instituições. Hoje, o que eu sinto de mais complexo dentro da minha atividade é esse olhar para a governança, mas é um olhar de forma que ela vem para realmente nos dar direcionamento, clareza e segurança, principalmente. Eu estava escutando uma palestra ali logo mais cedo sobre a questão de governança, gestão, a definição, né, de frameworks, o modelo. É muito gostoso perceber essa discussão vindo assim, com tanta força dentro do serviço público, porque a gente começa ali a analisar, a buscar estudos, a tentar identificar, e quando a gente consegue começar a ver que vários colegas estão passando pela mesma situação e estão evoluindo, a gente sente esse nível de maturidade efetivo no governo, né? Então, a visibilidade de que a governança, de fato, ela é um trilho ali que vai nos possibilitar a inovação de forma acelerada e segura, né? Às vezes você puxa um pouquinho o freio aqui agora,
vamos conversar sobre as políticas que são necessárias, os controles que são necessários. A gente tem um conjunto de ferramentas, de soluções no mercado, de consultorias. Então, olhar para essa necessidade de implantar uma governança institucional direcionada a dados e alinhada, né, ao planejamento estratégico da instituição. Isso tem que ser estratégia. É o que vai nos possibilitar a andar de mãos dadas e de forma segura. Então, é pegar o meu planejamento estratégico, incluir dentro desse planejamento um planejamento relacionado à área de dados também, a olhar o que é necessário hoje que eu implemente para que eu consiga saber quem que pode acessar esses dados, de quem são esses dados, por quem eles estão sendo consumidos. A gente fala hoje no governo muito em integração. Agora, só que a necessidade da execução disso, ela vem muito mais rápida do que aquela análise, tá, eu vou integrar para poder trazer, né, painéis, dashboards, mas esse dado que você está me pedindo, ele pode ser disponibilizado, né, de forma tão ampla ou para esse público? Isso nunca foi discutido. E a percepção que a gente tem que, muitas vezes, isso cai para a área de TI, alguém que não tem a maturidade do negócio, para decidir se vai dar acesso ou não. E aí, lá na frente, quando determinada informação, ou ela é vinculada, ou ela é apresentada ali e dá um entendimento diferente, vem os questionamentos, né? E vem o questionamento para a área de TI. Como que vai explicar? Se você nunca orientou, não tem nenhum normativo institucional, não tem nada, veio só uma determinação, disponibilize, faça uma API, libere a conexão, e você compartilha com e isso vai sendo de forma cascata, e se você não tem essas políticas bem definidas, você não sabe nem... Porque a tendência também é as pessoas irem criando os data lakes ali regionalizados para atender necessidades específicas e, né, e a bola de neve ela vai crescendo tanto que já não está falando mais nem a nível de gestão do próprio órgão. E o que nós teríamos como foco principal dentro, né, desse olhar para a governança? É trabalhar pontualmente, convidar, né, para um Estado inteligente. Então, nós precisamos ter uma estrutura, pilares sólidos, para que a gente construa esse Estado inteligente, que tome decisões inteligentes e com base em dados que sejam explicáveis, né, dados que sejam analisados e tratados de forma justas, sem vieses. E a IA ela não vai criar, né, um viés em si. Os dados em si, eles não foram preparados para simplesmente você conectar uma aplicação ali e achar que, né, ela vai tirar aquela inteligência de onde? Se você tem uma base que, tendenciosamente, se a gente for... E sempre voltando assim, que é o que eu experimento. Se você for pensar no setor de segurança pública, o que se registra, o que se apura. Então, o que você tem estruturalmente armazenado e como que essas ferramentas foram treinadas. O que ela tem de conhecimento? É aquilo que, de fato, foi registrado. Em algum momento já foi feito uma análise, né, para poder você considerar se aquele ambiente, aquele quantitativo, aquele volume de dados que você tem, ele representa a realidade. Às vezes, ele representa a realidade de um contexto, muitas vezes, a realidade de um contexto muito específico. Quando a gente vai olhar relacionado à criminalidade, por regiões e tudo, e você começa a avaliar, poxa, tal determinada, quando a gente fala, por exemplo, na questão do feminicídio, aumentou muito a quantidade de feminicídios. Será que o que aumentou não foi a quantidade de registros? Isso aqui não é nem um dado concreto, não, tá? É só um questionamento. Será que o que aumentou não foi a quantidade de registro pelo maior conhecimento do acesso
Ah, aquela região, o índice de violência X aumentou. Mas será que é porque ali o acesso daquelas pessoas a fazer aquele determinado... Então, eu tenho que tomar cuidado com alguns resultados que me aparecem, sem analisar previamente como que essa coleta foi feita, né? Se, às vezes, aquela coleta foi feita de forma regionalizada ou para um público específico, então, ela representa uma parte. E aí você vem e monta toda a estrutura como se fosse uma resposta... né, institucional, uma resposta para uma política que lá você fez todo um investimento e o resultado final não alcançou o que você queria, e só então você volta atrás para tentar entender o ambiente. Então, a gente precisa também entender esse custo do investimento público, né? Deixa eu controlar meu tempo aqui um pouquinho. E é relacionado à segurança e privacidade, como a gente já tinha pontuado anteriormente, né? Os dados, pelo simples fato de eu coletar todos aqueles dados, eu posso ter acesso de forma indiscriminada, né? Eu preciso trabalhar muito dentro desse pilar, que é segurança e privacidade, o direito do cidadão, mas os dados, eles são necessários para que a gente trabalhe e o Estado possa responder. Então, mas eu preciso também garantir que toda a informação que entre, indiferente do canal que seja, quando o cidadão confiou o Estado a apresentar aquele dado, é porque ele tinha uma expectativa de um serviço específico, né, em contrapartida. Então, eu preciso ter esse cuidado de que aquele dado que foi informado para uma contrapartida, ela não seja utilizada de forma indiscriminada. E se você for deixar a cargo da equipe de tecnologia, ele não vai saber. É um conjunto de dados que estão ali armazenados, hospedados, com a garantia de infraestrutura, de backup, de segurança, né? Mas a questão da definição de quem pode, quem é o responsável, como utilizar, como disponibilizar, com quem compartilhar, isso precisa ser de forma clara por meios de políticas, né? E elas precisam estar muito bem alinhadas com a gestão. E o outro pilar, responsabilidade e auditoria. Então, eu tenho que ter a capacidade de deixar sempre muito claro, né, das responsabilidades. E como que essas decisões são automatizadas, o monitoramento deve ser realizado, porque também não adianta só depois eu ficar respondendo a um incidente que aconteceu. Eu preciso ter condições de trabalhar de forma preventiva. Eu preciso ter um olhar atento para monitorar comportamentos que não são comportamentos adequados para determinado tipo de situação. E como que eu vou saber se aquele comportamento não é adequado, se eu não tenho uma governança, eu não tenho uma gestão previamente definida? Então, nós precisamos ter critérios objetivos para conseguir consumir desses recursos, né? E para monitorar esses dados. E aí a gente tem que sempre aquele olhar da gestão, da necessidade do envolvimento, né, que a gente sempre fala ali do board, ou de quem toma as decisões na área executiva, ele precisa entender, né, que vai muito mais da parte além da área operacional. Então, quando eu falo assim, quando você vai para a área de TI, para o gestor de TI, né, eu até escutei na palestra do colega ele comparando muito a governança e a gestão com o arquiteto e o engenheiro. Aquele que faz todo o plano, aquele que vai e coloca a mão na massa. Então, você precisa ter essa estrutura, esses papéis muito bem definidos. E o fato de você ter toda aquela estrutura, como nós colocamos anteriormente, com investimento em segurança e tudo, né, eu preciso que o gestor ele esteja com esse alinhamento muito próximo, né, do board e das outras iniciativas que a gente, falando a nível de governo, eu preciso estar muito alinhado com a estratégia do governo federal, com o governo estadual, o governo municipal. A gente precisa
ter que essas políticas, porque não adianta eu estou ali no município, eu disponibilizo um dado com um propósito e o Estado disponibiliza para o governo federal sem usar os mesmos critérios. Então, esse alinhamento estratégico, esse nível de maturidade, ele é necessário que a gente comece a trabalhar isso, né, de forma muito rígida dentro do governo, com esse olhar de entender mesmo os limites, né, verificar essas políticas de integração, de conexão e fluxo de trabalho, e garantir que a tecnologia ela possa vir dar a agilidade que o Estado precisa, mas de forma também que ela esteja atenta ao interesse público. Cadê? E, por meio da gestão, por meio desse alinhamento, dessa governança de dados, né, com certeza a nossa capacidade de entrega será muito mais efetiva, vai ser muito mais específica, né? Então, nós vamos conseguir liderar essa transformação de forma em que eu consigo explicar aquilo que eu estou utilizando, né, que as integrações elas sejam efetivamente utilizadas de forma estratégica e que eu tenha condição de fazer gestão de mudança. Então, é trabalhar com a cultura, com as questões das pessoas, e você só vai conseguir trabalhar internamente com as pessoas a partir do momento que você tem isso bem definido. Eu volto para a questão da necessidade, né, da gestão e da governança. E aqui são só alguns serviços, né, que a gente pode ter entrega efetiva para o cidadão. Vou adiantar aqui um pouquinho, que meu tempo está. E a gente sabe das entregas de saúde, de atendimento, todas as facilidades que a IA pode entregar. Então, eu estou aqui, eu sou uma defensora, né, eu brinco com a minha equipe, eu quero muito ver a minha equipe utilizando soluções de vibe code, de entrega, sair daquele modelo engessado. Acho que tudo a gente tem como investir, né, em tecnologias específicas para cada tipo, para cada modelo de negócio. Mas também a gente não pode perder o olhar da necessidade do compromisso que a gente tem com o cidadão. O processo de automatização é outra questão que vem muito forte aí, né, que se a gente tem a capacidade, a documentação e as regras muito bem definidas, né, aí a gente que ela vem aí como forma de otimizar muito, mas ela precisa dessa capacidade humana de gerir, né, de analisar, de supervisionar. Não dá para simplesmente eu entregar tudo e não fazer essa gestão. E eu só vou ter a capacidade humana de fazer isso a partir do momento em que eu faça um investimento dentro dos meus recursos humanos e eu tenho umas políticas muito bem definidas para poder ser a diretriz para essas pessoas. E acho que o que eu gostaria de deixar aqui como recado, né, para que o que a gente pode fazer para construir um Estado do futuro, um Estado mais justo e eficiente e humano, é olhar como nós abordamos a IA hoje, né? Ela vai definir o que nós entregamos. Isso é incontestável. Acho que não adianta eu querer frear ou querer simplesmente, né, bloquear o uso dessas ferramentas. E o meu propósito aqui hoje é que nós trouxéssemos essa análise, né, esse pensar do quão importante é que nós que estamos como gestores, principalmente nós que estamos como gestores públicos, que nós compremos essa briga para trabalhar com o processo de governança de dados, mas não é só ali de forma regionalizada. Acho que nós precisamos trabalhar de forma dentro dos segmentos, de forma estruturada, definir isso muito bem, e que sejamos, né, os orquestradores da inteligência. Então, abraçar a governança
não como um fardo, como mais uma atividade, como algo, mas como aquilo que vai harmonizar todo o processo, todo o resultado que vem em consequência, que a tecnologia, ela de fato seja só a ferramenta, que a nossa capacidade humana de documentar, de definir as regras, de dar as diretrizes, ela possa nortear, né, as gerações que vêm muito com esse potencial e com essa vontade de entrega. O meu tempo acabou, e se deixar... Bom, meu nome é Simone Ferreira, eu estou à disposição, né, depois, se alguém quiser bater um papo aí, conectar no LinkedIn, meu tempo estourou aqui, mas o que eu queria principalmente deixar assim, é um convite para que nós possamos olhar com muito cuidado qual que é a qualidade dos dados que eu tenho dentro da minha instituição, se eu estou preparada efetivamente para simplesmente fazer a utilização de uma ferramenta, de uma IA, se eu tenho algum mecanismo de governança, se eu tenho algum framework de governança dentro da minha instituição. Então, um convite que eu gostaria de fazer a todos os senhores que estão aqui para olhar para dentro da instituição e que nós possamos lutar por isso aí, que eu acho que é muito importante, principalmente para a gente que está no serviço público, ter esses balizadores e esses direcionadores. Muito obrigada, espero ter plantado uma sementinha aí, estou à disposição.